Namastê. Os mistérios dos gregos, ou as religiões de mistério, eram muito populares. Não na Grécia Antiga, embora as suas origens remontem à Grécia Antiga, mas principalmente após e durante o Império de Alexandre. Os mistérios gregos vão atravessar o período helênico e vão entrar inclusive em Roma, onde eles serão celebrados. A união entre a mentalidade e religião dos gregos e dos egípcios produziria mistérios como, por exemplo, os mistérios de Ísis. Haviam vários cultos de mistérios. E o que significavam cultos de mistérios? Hoje em dia tem-se um conceito, e que muitos cristãos também tiveram, que Platão, porque na República ele diz isso, rejeitava os poetas. Achava que a descrição dos deuses feita pelos poetas era uma descrição equivocada. Na verdade, não. O que Platão acreditava, e isso que eu estou falando agora é extremamente importante para que nós possamos entender quando nós finalmente entrarmos no cristianismo, que os mitos que falavam do ciúme dos deuses ou da vingança dos deuses não serviam para educar pessoas dentro dos pensamentos da sua república, que pretendia ser um estado perfeito. Então ele pretendia excluí-los da educação. Mas a leitura de todas as obras de Platão mostra que ele tinha sim em alta conta os deuses e os poetas. Acontece que a compreensão dos mitos não pode ser feita a partir apenas de uma leitura. Hoje em dia, e os cristãos, muitos deles pensavam assim, e ainda pensam, que os deuses eram maus, que os deuses eram vingativos, que os deuses eram movidos por paixões humanas. Na verdade, compreender o papel dos deuses, seu lugar, só podia acontecer a partir da experiência das religiões de mistério. Haviam os mistérios de Ísis, como eu disse, haviam os mistérios órficos, que remontavam ao filho de Apolo, Orfeu, os famosos mistérios de Eleusis, que se baseavam no mito de Perséfone levada ao Hades e trazida de volta durante um período do ano. Eu vou ler para vocês algumas falas sobre estes mistérios, tanto de Platão como de alguns outros pensadores, como Próclus e Plutarco. Próclus disse, falando sobre Hércules: Hércules, tendo sido purificado pelas iniciações sagradas e deleitando-se com os frutos imaculados, obteve finalmente um perfeito posicionamento entre os deuses. Ou seja, você pode ler os trabalhos de Hércules, os 12 trabalhos, mas para Próclus, a iniciação de Hermes, aliás, a iniciação de Hércules estava nos 12 trabalhos. Você pode lê-los de modo literal, mas na verdade eles eram algo que apenas aquele que é iniciado pode realmente compreender, e que isso teria concedido a Hércules finalmente morar entre os deuses. Plutarco: morrer é ser iniciado nos grandes mistérios. Toda a nossa vida é nada mais do que uma sucessão de erros, de peregrinações dolorosas e de longas jornadas por tortuosos caminhos sem saída. No momento de deixar essa vida, os medos, os terrores, os tremores, suores mortais e o estupor letárgico surgem e nos sobrepujam. Mas assim que abandonamos esta existência, passamos para os campos prazerosos, onde o mais puro ar é respirado, onde os concertos sagrados e discursos são ouvidos, onde somos impressionados com as visões celestiais. É lá onde o homem, tendo se tornado perfeito através de sua iniciação, restituída a sua liberdade, torna-se verdadeiramente mestre de si próprio, celebra, coroado por Murta, os mistérios mais imponentes. Comunica-se somente com as almas puras e justas, e vê com desprezo a multidão impura de profanos e não iniciados, mergulhando no lodo e na profunda escuridão. Aqui nós vemos que o conceito de Plutarco, que será também pensamento de Platão, é de que os mistérios levavam além da impressão literal e purificavam a alma. Os mistérios órficos, por exemplo, eles acreditavam que a alma equivalia a uma parcela do grande deus Dionísio e que o corpo humano representava os titãs. Por meio da iniciação, o homem era libertado desse poder caótico, limpo, e podia ascender e conviver com os deuses e dessa forma realmente experimentar a verdadeira iniciação. Finalmente, Platão, justamente falando sobre Sócrates.
Em minha opinião, aqueles que estabeleceram os mistérios, quem quer que eles tenham sido, eram muito instruídos na natureza humana, pois esses ritos antigos significavam para os aspirantes que aqueles que haviam morrido sem serem iniciados foram lançados no lodo e na impureza. Mas aqueles que haviam sido purificados e iniciados deveriam ter sua habitação com os deuses na hora de sua morte. Ou seja, os mistérios eram religiões de salvadores, religiões de salvação. Ísis era entendida como uma salvadora. Orfeu, Perséfone e outros deuses. Por isso é errado nós pensarmos que as religiões antigas foram solapadas por um cristianismo que prometia a salvação da alma. Esses pensadores vieram muito antes do cristianismo. A interpretação deles dos mistérios das religiões antigas era justamente a interpretação de mistérios salvadores. E esta palavra, mistérios, ou seja, aquilo que está oculto para os olhos que estão vendados e que só é experimentado na iniciação, sobreviverá no cristianismo. Até porque muitos dos pais da igreja afirmaram ter sido iniciados nos mistérios gregos e disseram mais. Disseram que esses mistérios que desapareceram junto com a civilização do Império Romano e com o Império Helênico foram preservados e renasceram dentro dos mistérios cristãos. Namastê.